Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, quando daqui a pouco o Primeiro-Ministro subir a esta tribuna para encerrar o debate do Orçamento de Estado para 2019, tentará sublinhar as bondades e as promessas que, na sua opinião, contém. Tentará reafirmar que com eles se virou a página da austeridade que, há 7 anos, e isto não o reconhecerá, os seus camaradas socialistas trouxeram para Portugal. Tentará assegurar aos portugueses tranquilidade e certeza para os anos vindouros. E há de jurar que o Orçamento do Estado fala a verdade, mesmo que a Unidade Técnica de Acompanhamento Orçamental, o TAU, uma entidade independente e imparcial, disser, como diz, que este orçamento esconde um déficit maior do que aquele que apresenta. E há de desmentir quem afirmar e afirma que o Orçamento de Estado tem falta de transparência, como sublinha aquela unidade e corrobora o Conselho de Finanças Públicas. Banalidades, contestará o Primeiro-Ministro, atirando para a irrelevância entidades técnicas independentes da maior respeitabilidade no país. Para o Dr. António Costa, tudo está no melhor dos mundos. Melhor era impossível. Como pergunta o povo, quem há de gabar a louça, senão o louceiro? Por outro lado, não deixará de fustigar a oposição por lhe ter alterado a sua proposta original, por ter ousado contrariar com propostas próprias a obra-prima na qual se espelhava o otimismo do Dr. António Costa. Veremos qual oposição, se a da direita, se a do centro, a própria do Partido Socialista, se a da inconfiável esquerda mais radical, PCP e Bloco de Esquerda, que às vezes está e às vezes não está com este Governo, conforme decorrem os dias e ditam as circunstâncias. O Primeiro-Ministro tentará iludir mais uma vez os portugueses, como aconteceu nestes últimos 3 anos, na boa tradição socialista, se que agora em dose reforçada, como impõe o tempo e o oportunismo eleitoral de 2019. Tudo historietas com sabor requentado, iguais à que os portugueses já ouviram e já aprovaram e não gostaram no passado não muito distante da governação socialista. Sim, porque este Orçamento de Estado tem uma marca essencial: a ilusão. A ilusão porque é próprio dos governos socialistas em Portugal criar ilusões, deixando depois os portugueses abandonados à sua má sorte. A ilusão de hoje, como foi a ilusão no Orçamento de 2009, há 10 anos atrás. E já não chega para este Governo o palco do Parlamento, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Agora anda o Primeiro-Ministro e os seus ministros, numa paródia mal disfarçada de comícios pré-eleitorais, a repetir as supostas maravilhas do orçamento. Uns, como o Bloco de Esquerda e o PCP, levantam cartazes em praças e avenidas. O Primeiro-Ministro, mais intimista, faz comícios à conta do erário público. Todos, uns e os outros, com o mesmíssimo propósito: caçar votos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, aqui a segunda marca deste orçamento, a do eleitoralismo mal disfarçado. Eleitoralismo no mau sentido do termo, isto é, aquele que usa e abusa da paciência dos cidadãos, pondo recursos públicos ao serviço dos interesses eleitorais do Governo e especialmente do Partido Socialista. Um eleitoralismo que não se coíbe de enumerar medidas que entrarão em vigor muito oportunamente no mês eleitoral, como acontece, por exemplo, com as pensões antecipadas para quem tem mais de 60 anos. Uma vergonha. Entendamos-nos, para o Partido Socialista, para o Partido Social Democrata, este é um mau orçamento. Repito, um mau orçamento. Um orçamento de oportunidades perdidas. Um orçamento com mentiras e um orçamento que, acima de tudo, não acautela o futuro. Um orçamento mais o quarto, de uma legislatura perdida, onde o futuro de Portugal e dos portugueses
não ficou minimamente acautelado. Um orçamento mentiroso, porque afinal o déficit orçamental real foi reiteradamente escondido ao longo deste debate. E não é uma mentira piedosa. É uma mentira que vale milhões, mais propriamente 590 milhões de euros, segundo a insuspeita avaliação da UTAU. Um orçamento, como tem dito o Presidente do Partido Social Democrata, Dr. Rui Rio, está carregado de pequenas e médias mentiras, como, por exemplo, a da redução do IVA da eletricidade, que afinal era só da potência dos contadores e que, por acaso, dos de potência mais baixa. A montanha, nesta matéria, pariu um rato. Um orçamento com mentiras, porque pela via das cativações nas costas dos deputados e dos portugueses e no secretismo dos gabinetes do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, será ajustado, reajustado, cortado e recortado a seu jeito e proveito. As exageradas cativações de que este Governo é recordista convestem este orçamento, como os anteriores, num jogo de sombras, onde o irrealismo paira e a responsabilidade política desaparece. Perante isto, como é possível acreditar que o investimento orçamentado será o investimento realizado? É impossível. Como pode assegurar-se que os anúncios feitos vão ser concretizados? Ninguém o pode fazer. O uso e abuso das cativações como este Governo tem feito é uma obscenidade da democracia e a subversão da vontade do Parlamento. E o que mais espanta é que os partidos da maioria, especialmente o Bloco de Esquerda e o PCP, não se incomodem com estes exercícios enganadores. São enganados, mas batem palmas. São ludibriados, mas não protestam. Se, como dizia o Primeiro-Ministro, um orçamento sem cativações é um carro sem travões, exige então que o carro do Primeiro-Ministro vá rapidamente à oficina, porque ficou com os calços colados, os calços dos travões colados, e assim sendo é veículo que não sai do sítio, por mais que acelere. Faz barulho, muito barulho, mas permanece parado no mesmo lugar, incapaz de percorrer a estrada que o país precisava que ele percorresse. Este é também, Sr. Deputado João Oliveira, um deputado sempre interveniente, este é, dizia, um orçamento das oportunidades perdidas. Tome nota. Perde-se a oportunidade de reduzir mais aceleradamente a dívida pública, a terceira mais alta da Europa, em parceria com a Grécia e a Itália. O PSD bem quer uma dívida pública substancialmente mais baixa, mas a maioria não aceita, porque reduzir a dívida pública impossibilitava os gastos com medidas aleiçoeiras, onde tudo se distribui a todos, sem critério de justiça ou de equidade social. Uma oportunidade perdida, mais uma vez, para se fazer a reforma do Estado, da administração pública e da segurança social, adequando-os aos desafios do futuro, tornando-os capazes de garantir segurança e tranquilidade aos portugueses. Desperdiça-se igualmente a oportunidade de estimular a poupança, historicamente baixa, situação que nos fragiliza no presente e nos assombra o futuro. Nega-se os apoios às empresas, que são o berço da riqueza, do emprego e o amparo do Estado Social que queremos forte e previdente. Um Estado Social na saúde, na educação e na segurança social que, é bom lembrar, só redistribui se houver quem produza e, obviamente, quem fomente. Nega-se as medidas promotoras da produtividade e da competitividade da economia, que são os instrumentos de sucesso dos povos e das nações. Estas oportunidades perdidas, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, seriam o nosso crédito para o futuro. O problema é que, com esta maioria artificial, o que importa mesmo é o presente, é o dia-a-dia. O presente que garanta a coesão oportunista da geringonça, que já teve dias melhores e que terá, já vimos hoje aqui, dias cada vez piores. E o futuro? O futuro é um lugar distante, de que não interessa falar, nem interessa tratar. O futuro não é tempo para as cigarras. O futuro depois de 2019 é incerto
e, sobretudo, não dá votos. Não é assim que pensa o PSD. Para nós, o futuro começa hoje. Por isso, o grupo parlamentar do PSD apresentou mais de uma centena de propostas de alterações neste Orçamento de Estado. São contributos responsáveis, construtivos e, sublinho, financeiramente equilibrados. São mais de uma centena de propostas que visam corrigir injustiças flagrantes, combater desigualdades sociais, acabar com os desmandos do Governo, superar as inquietações dos cidadãos, puxar pela sociedade e pelas empresas, travar o apetite insaciável do Governo de cobrar impostos a torto e a direito. De facto, não podemos aceitar a criação de novos impostos, agora disfarçados de taxas. A taxa de proteção civil serve apenas para alimentar a gula do Governo e não traz benefícios aos cidadãos. A diminuição do IRC para as pequenas e médias empresas que defendemos seria uma medida certa para estimular a economia e dinamizar o emprego, sobretudo num tempo de arrefecimento económico como aquele que já se anuncia por todo lado. No Serviço Nacional de Saúde, onde as dívidas não param de crescer, está instalado o desastre. Um cenário de guerra, nas palavras do bastonário da Ordem dos Médicos. Doentes em macas durante horas incontáveis. Listas de espera e em consulta, na cirurgia e consulta que não param de aumentar. As passagens de 40 para 35 horas nos horários semanais. A falta de funcionários. O subfuncionamento e subfinanciamento. As cativações. A falta de investimento em equipamentos e obras urgentes resultam neste cenário de guerra onde o cidadão se sente muitas vezes excluído. Sobre as obras, sempre anunciadas e sempre adiadas em diversos hospitais, refiro apenas dois de muitos exemplos. O primeiro, a construção do Centro Pediátrico do Hospital de São João. Um folhetim de muito mau gosto, sobretudo quando estão em causa crianças com cancro. O Primeiro-Ministro disse há 2 meses que havia dinheiro para a sua construção no orçamento de 2019. A Ministra da Saúde desdisse-o logo a seguir. Não havia dinheiro. O PSD exige que a obra seja feita por ajuste direto. A Ministra da Saúde diz que assim não pode ser, mas que não dormirá enquanto a obra não for concluída. Ontem, espante-se, o PS veio dizer que quer aquilo que o PSD já tinha dito que queria. Que a obra seja feita por ajuste direto. Veremos, senhores deputados, veremos. Veremos se finalmente a obra arranca para bem das crianças, serenidade das famílias, satisfação dos profissionais e já agora do sono tranquilo da Ministra da Saúde. O segundo caso é a enorme confusão que o Governo está a lançar sobre a construção do novo Hospital da Madeira, prometendo hoje para se negar amanhã. E já que falamos nas regiões autónomas, importa que os Açores não sejam esquecidos em obras essenciais que este Governo tem arrastado, como, por exemplo, a melhoria das condições do aeroporto da Horta. Na educação, queremos que o Governo cumpra os seus compromissos, não engane os professores e acerte com eles, como prometeu no ano passado, as contas em tempos de serviço, promoções e justas remunerações. Prometeu, mas não cumpriu. Palavra dada que, neste caso, e noutros, não foi honrada. Por outro lado, não pactuamos com a promoção de injustiças e de iniquidades que resultam de dar tudo a todos sem olhar às circunstâncias e deixar os alunos que mais precisam fora do ensino superior por falta de alojamento em residências públicas. Sensibiliza-nos o drama dos jovens que entram no ensino superior e se deparam com barreiras e com dificuldades em encontrar alojamento financeiramente acessível. Na demografia, um dos problemas mais agudos de Portugal, queremos mais apoio à criação e ao funcionamento de creches para que os pais possam conciliar trabalho com vida familiar. Na segurança social, voltamos a exigir a reforma estrutural de um sistema que em breve
poderá deixar de cumprir as suas obrigações com os cidadãos. Mas, Sr. Deputado Carlos César, todos esse crescimento de prestações, pensões e abono de família para 2019, estamos totalmente de acordo. O que nós não queremos é que volte a acontecer o que aconteceu em 2009 e 2010, em que depois de aumentar em 2009, foi tudo cortado, pensões e abonos em 2010. Isso não pode acontecer. Exigimos ainda que se avalie anualmente o direito dos contribuintes mais jovens para que o sistema público de pensões não se converta para eles numa armadilha enganadora. É inaceitável o vazio de medidas estruturais sobre a descentralização a par da desvalorização do poder local. Já nos transportes públicos, não é aceitável o caos que cada dia aumenta nos comboios, nos barcos do Tejo e no metro. Não pode continuar. Supressões, avarias, falta de manutenção, incapacidade financeira para assumir compromissos imediatos são o retrato de uma triste e degradada realidade. Por outro lado, é para nós intolerável que os espaços sociais, financiados por todos os cidadãos, sejam apenas para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Defendemos o que dita o bom senso, que os espaços sociais com fortes ajudas do Estado Central a estarem disponíveis têm de ser para todos os portugueses em simultâneo e não apenas para alguns, muito menos exclusivamente para os escolhidos pelo laborioso gabinete de marketing eleitoral do Partido Socialista. Na habitação, não podíamos assistir de braços cruzados à especulação imobiliária. Propusemos soluções justas, equilibradas e tecnicamente avalizadas em sede de IRS, IMI e IMT, para particulares e para empresas. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, vou terminar. O PSD, através do grupo parlamentar, assumiu as suas responsabilidades e apresentou propostas concretas nestas e noutras áreas. A nós preocupa-nos o futuro do país e os portugueses estão sempre primeiro. Ao contrário desta maioria, deste Governo e deste Primeiro-Ministro. Uma maioria parlamentar do PS, Bloco de Esquerda e PCP, que nasceu para distribuir e não para produzir. Uma maioria que apenas pensa na sobrevivência, não sabe-se quem puder, que mete impressão. Um governo de refinado taticismo político-partidário para quem não há amanhã. Um governo manipulado pelos partidos da esquerda mais radical nas mãos de quem deposita a sua sobrevivência cotidiana. Um primeiro-ministro que só existe para as boas horas e cujo otimismo postiço não aceita ser perturbado por tragédias que atingem os portugueses. Um primeiro-ministro que nunca tem responsabilidade, peço-lhe para concluir, que sempre desconhece e injeita competências quando as desgraças acontecem. Assim vai Portugal. Ou melhor, para ser mais rigoroso, assim não vai Portugal, disse. Obrigado, Sr. Deputado Adão Silva. E para